Olá, como vai? Sou o professor Carlos Henrique de Jesus Costa e agora vamos apresentar algumas resoluções de exercícios envolvendo medidas de dispersão ou de variação, como amplitude total, a variância e o desvio padrão. Nesse primeiro exercício, vamos calcular a amplitude total em tabelas ou distribuição de frequência da variável discreta. Exercício 1. Calcule o valor da amplitude total das temperaturas conforme a tabela a seguir. Temperaturas em uma certa região durante um ano. Antes da resolução, vamos lembrar que a amplitude total mostra a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo presentes no conjunto de dados. Então, para o cálculo da amplitude total, vamos apenas pegar a maior temperatura, no caso 29 graus, e subtrair da menor temperatura, no caso 14 graus, e obtemos 15 graus como amplitude. Ou seja, nessa região pesquisada, a temperatura varia em média 15 graus durante todo o ano. No exercício 2, vamos calcular a variância e o desvio padrão de uma amostra de dados brutos. Exercício 2. Calcule a variância e o desvio padrão das seguintes amostras. Então, temos abaixo as amostras que vamos calcular o desvio padrão e a variância. Antes da resolução, vamos lembrar que a variância é uma média calculada a partir dos quadrados dos desvios obtidos entre os elementos da série e da sua média. E o desvio padrão é a medida de dispersão que mais é empregada, pois leva em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo. O primeiro passo é calcular a média aritmética das amostras. No caso, somamos todos os valores e obtemos 77. E dividindo por 7, que é a quantidade de elementos, o resultado da média aritmética é 11. O segundo passo é utilizar uma tabela, conforme mostra o slide, para ajudar no cálculo da somatória do quadrado de cada elemento, menos a média. Ou seja, em cada linha, vamos pegar um elemento da amostra e diminuir da média aritmética. Em seguida, elevamos o resultado ao quadrado. Somamos todos os resultados de cada linha e obtemos o valor de 232. No terceiro passo, vamos calcular a variância através da fórmula, conforme mostra o slide. Apenas substituindo o valor total da somatória da tabela anterior, no caso o total de 232, e dividimos pelo número de elementos da amostra menos 1, no caso 6. O valor da variância encontrado, então, é 38,67. No quarto passo, vamos calcular o desvio padrão. No caso, apenas extraímos a raiz quadrada do valor da variância. Então, temos que raiz quadrada de 38,67 é igual a um desvio padrão de 6,22. Isso quer dizer que os dados dessa amostra, em relação à média aritmética, que é de 11 unidades, variam 6,22 unidades para mais ou para menos. No exercício 3, vamos calcular a variância e o desvio padrão de uma distribuição de frequência da variável discreta. Exercício 3. Obtenha a variância e o desvio padrão das estaturas de 60 mulheres, o que originou a seguinte distribuição. É uma distribuição de frequência de variável discreta, estatura de mulheres. Antes da resolução,
Vamos lembrar ainda que as medidas de dispersão, variância e desvio padrão nos permitem medir as oscilações de uma variável, ou seja, possibilitam medir a concentração ou dispersão de dados. O primeiro passo é calcular a média aritmética das alturas. Seguindo os cálculos, obtemos uma altura média de 161,2 centímetros entre as mulheres. O segundo passo é utilizar uma tabela para ajudar no cálculo, conforme mostra o slide. Em cada linha da tabela, pegamos a altura e diminuímos da média aritmética. Em seguida, elevamos ao quadrado e multiplicamos pela sua frequência. Finalmente, somando todos os resultados, obtemos o valor de 817,60. No terceiro passo, vamos calcular a variância através da fórmula, conforme mostra o slide. Então, apenas substituímos o valor total da somatória da tabela anterior, no caso, o valor de 817,6, e dividimos pelo número de elementos da amostra menos 1. No caso, temos 60 menos 1, o valor da variância encontrado, então, é 13,86. No quarto passo, vamos calcular o desvio padrão. Apenas extraímos a raiz quadrada do valor da variância. Então, temos que raiz quadrada de 13,86 é igual a um desvio padrão de 3,72 centímetros. Isso quer dizer que as alturas das mulheres em relação à média das alturas, que era de 161,2 centímetros, variam 3,72 centímetros para mais ou para menos. Bem, chegamos ao final das resoluções dos exercícios e gostaria de elogiar sua dedicação aos estudos e também de lembrar que para fixar os conteúdos, você deve continuar praticando. Uma boa dica é reservar um tempo para refazer os exercícios resolvidos, que estão na parte teórica, além das atividades práticas propostas. Ok? Até mais e bons estudos!